Gente, vamos lá? Vamos para a demonstração da fórmula de Bhaskara. Gente, muito importante falar, antes de começar esse vídeo aqui, sobre a fórmula de Bhaskara. A gente já viu como ela se apresenta, né? Vou colocar ali a fórmula de Bhaskara para vocês. Então, quando a gente tem essa equação aqui, ax² mais bx mais c igual a zero, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, que é x igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac por 2a. Então o objetivo nosso aqui é pegar essa equação aqui e fazer ela chegar naquela fórmula ali, ok? Veja que aqui, lidando diretamente com as letras, fazendo essa demonstração, o conceito ele se torna um pouco abstrato, né? Diferente de, por exemplo, você pegar um exemplo e aplicar direto na fórmula, tá certo? Então o objetivo aqui é a gente tentar entender o porquê. Então quando você pega assim, você tem a equação de segundo grau e você quer descobrir, professor, por que a gente chega nessa fórmula, tá certo? Então o objetivo dessa aula aqui é fazer com que a gente consiga, através dessa equação, chegar nessa fórmula ali, a gente tentar entender o porquê a fórmula se apresenta desse jeito. Antes de começarmos isso aqui, deixa eu lidar com esses dois conceitos aqui, que são dois conceitos que a gente vai utilizar nessa equação para chegar na fórmula, ok? Por exemplo, se eu tenho uma equação assim, ó, x mais 2 elevado ao quadrado igual a 9. Eu posso, por exemplo, aplicar o produto notável, tá certo? O produto da soma. Como que fica o produto da soma? Deixa eu colocar ali em cima, tá? Esse produto da soma, ele ficaria assim, né? X mais y elevado ao quadrado, daí fica quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu poderia fazer esse x mais 2 elevado ao quadrado, aplicar esse conceito aqui, mas que não é o objetivo. Se eu tenho aqui ó, x mais 2 elevado ao quadrado, eu posso resolver essa equação de um jeito. Eu posso pegar esse quadrado que está aqui e passar o quadrado para o outro lado, né? Tá certo? Lembrando que não é passar para o outro lado ali, o quadrado, é como se estivesse tirando a raiz de cada um dos termos, né? Então esse aqui ficaria como? Ficaria então x mais 2, o quadrado ele passa para o outro lado com uma raiz. Vai ficar mais ou menos raiz de 9, ok? Quanto que vai dar raiz de 9? 3. Então ficaria assim, ó, x mais 2 igual mais ou menos 3, ok? Por que mais ou menos? A gente teria duas respostas aqui, né? Ó, x mais 2 igual a menos 3. Deixa eu tentar vir para cá. E x mais 2 igual a 3, ok? Separar aqui. Daí ficaria assim, né? Daí, ó, pegar esse 2 e passar para o outro lado. Ficaria então, ó, x igual menos 3 menos 2. Então, x ele vale quanto? Menos 5. E esse aqui? Ó, o 2 ele está somando, passa para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x igual a 3 menos 2. Então, x igual a 1. Então, aqui eu teria o x' e aqui o x duas linhas. Tranquilo? Por que estou resolvendo a equação dessa forma aqui? Veja, resolvendo a equação dessa forma, eu tenho um conceito muito importante de pegar esse quadrado e passar para o lado comum, mais ou menos a raiz. Esse conceito ele vai ser bem importante, porque a gente vai fazer ali, tá certo? Aqui eu cheguei nessas duas raízes. Veja, aqui não é objetivo, mas eu poderia até testar, né? Por exemplo, menos 5. Se eu colocasse aqui no lugar do x, ia ficar... Vou implicar. Ó, menos 5. Menos 5 mais 2, menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Beleza? Mas se eu substituísse o 1 positivo, ia ficar como? 1 mais 2, 3. 3 elevado ao quadrado também dá 9.
Então essas duas respostas, elas são certas. E é por isso que a gente faz esse mais ou menos aqui, para identificar essas duas respostas. Porque se eu colocasse somente o mais ali, não colocasse aquele mais ou menos a raiz, eu ia desconsiderar uma das suas respostas, uma das suas soluções, tá certo? Então, é aqui por isso que a gente coloca esse mais ou menos da raiz. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui no exercício, é tentar chegar nessa etapa. Então, um número mais o outro elevado ao quadrado. Quando eu tiver um número apresentado dessa forma, eu posso pegar o quadrado e passar o quadrado para o outro lado, tá certo? Passando o quadrado para o outro lado, daí sim a gente vai para as outras etapas para chegar nessa fórmula aqui, tá? São várias etapas que a gente vai cumprir aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é... Veja, que para chegar nesse x mais 2 elevado ao quadrado, tá certo? Eu tenho que ter dois números aqui dentro, né? Veja que eu posso fazer o processo inverso, né? Se eu tivesse aqui, ó, esse carinha, eu poderia, esse trinômio quadrado perfeito ali, eu poderia reduzir ele a esse x mais y elevado ao quadrado. Então essa que é a ideia. A gente tem como se fosse o produto notável ali, ele é pequeno, ele se expande, né? Agora a gente vai fazer o caminho contrário, a gente vai pegar ele expandido e tentar reduzir. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse c e passar o c para o outro lado. Então a equação ela vai ficar assim, ó, ax ao quadrado mais bx igual, o c ele passa para o outro lado, ele vai ficar menos c, ok? Como a equação ela apresenta aqui, ó, x elevado ao quadrado e não ax elevado ao quadrado, se o a tivesse elevado ao quadrado até dava certo, mas eu quero me livrar desse a, deixar só o x ao quadrado aqui. Então, para deixar somente o x elevado ao quadrado, eu vou fazer uma coisa aqui nessa equação. Eu vou dividir essa equação, tá certo? Eu vou dividir essa equação inteira por a. Nosso objetivo é só tirar esse a daqui. Por quê? A dividido por a vai dar 1. Daí vai ficar somente o x ao quadrado, que é o meu objetivo aqui. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por a. Então, esse aqui, ó, ele vai ficar dividido por a, dividido por a e dividido por a. Quando eu divido a equação inteira por a, ela vai se apresentar dessa forma, né? Então, ó, dividido por a dá 1. Então, aqui vai ficar somente x ao quadrado. Mais bx dividido por a. Não tem o que fazer aqui. Fica dessa forma mesmo. Igual menos c dividido por a. Tranquilo até aqui? Tá. A partir daqui, a gente vai induzir um processo aqui. Tá certo? Qual que vai ser esse processo? Veja que eu tenho aqui esse produto da soma aqui, né? Esse produto da soma que a gente vai fazer aqui é tentar fazer esse carinha caminhar para esse carinha aqui. É fazer o caminho contrário. Mas se a gente olhar, o que a gente tem aqui está bem diferente do que a gente tem lá. Tá. Então a ideia aqui é completar. Completar com o quê? Completar com o que está faltando. Para quê? Para que a gente consiga chegar nesse carinha aqui. Ok? Então a ideia aqui é a ideia de completar quadrados. Como que é assim completar quadrado? Eu vou colocar uma coisa aqui do lado dessa igualdade, tá certo? Dessa igualdade. E vou completando do outro lado. Por exemplo, eu poderia pegar essa equação aqui, ó, essa equação, e somar 2 dos dois lados? Poderia, é uma equação, né? Se eu somo 2 de um lado e somo 2 do outro, eu estou equilibrando a equação. Eu estou fazendo a mesma coisa dos dois lados. Eu poderia dividir essa equação inteira por um valor, foi o que a gente fez aqui, né? Eu dividi inteiro essa equação por a. Eu não alterei essa equação. Por quê? Porque todos os termos aqui eles foram divididos por a. Então eu posso fazer esse processo aqui, né? Tá, vamos ver como que vai ficar esse processo. Veja que cada elemento que eu coloco a mais, eu vou ter que colocar outro elemento necessariamente para poder equilibrar a conta aqui, tá certo? Para manter a igualdade.
Então eu não vou alterar essa equação. Ela vai se apresentar de uma outra forma, tá certo? Mas mantendo-se a sua igualdade, tá? Tentando induzir para aquele produto da soma que a gente tem lá, tá? Então como que vai ficar esse daqui? Então vamos lá, ó. X ao quadrado mais, veja uma coisa ali, ele tem esse, ó, 2xy, é esse termo aqui, né? O 2xy. Então eu preciso desse 2xy, aqui eu não tenho 2, então necessariamente eu vou ter que colocar 2, ó, 2, o x ele já tá ali, né? Tá certo? Veja, professor, tem problema colocar o 2? Da forma como eu vou colocar aqui, não. Veja, ó, então 2x, o b sobre a, o b sobre a, ele se mantém. Mas para que eu consiga deixar esse 2 aqui, sem alterar esse número aqui, eu preciso necessariamente colocar esse 2 embaixo também, tá? Então, ó, deixa eu colocar esse 2 aqui. Então, aqui seria 2 também. Veja, o que mudou desse para esse? Só o 2. Esse 2 que foi colocado em cima e embaixo, tá? Esse 2 aqui que eu precisava na equação. Quando eu fiz isso, eu consegui perceber uma coisa. Percebi que é assim, porque lá na equação tá 2 vezes x vezes o y. Olha lá na equação. 2 vezes x vezes o y, que é esse segundo termo aqui. Então, eu consigo perceber que esse carinha aqui, ó, esse carinha é o nosso y. Tranquilo? E como eu tenho esse y aqui, no final eu tenho um y elevado ao quadrado, tá certo? Eu tenho o valor do y aqui no final elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer aqui é pegar esse y e colocar. Veja, ó, quando eu coloquei 2 e 2 eu já equilibrei, tá? Mas agora eu vou ter que forçar essa informação. A ideia é de completar ao quadrado. Então eu vou pegar esse y ao quadrado e vou colocar ele aqui do lado, tá? Tá. Quem que é nosso y? Ó, é o y elevado ao quadrado. Então eu vou colocar aqui, ó. O nosso y é o b sobre 2a, não é? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar de outra cor. B sobre 2a elevado ao quadrado. Veja que eu fiz uma coisa. Eu fiz uma coisa desse lado da equação. Eu coloquei essa informação a mais. Lembra aquela ideia que eu estava falando lá? Se você soma 2 de um lado e soma 2 do outro, você está equilibrando a equação? Então, se eu fiz eu inseri essa informação desse lado, aqui eu alterei a equação, ela deixou de ser uma igualdade. Para ela voltar a ser uma igualdade, eu preciso necessariamente pegar esse b sobre 2a elevado ao quadrado e colocar ele do outro lado, da mesma forma como foi colocado aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, então, mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Beleza? Essas etapas aqui, elas são importantíssimas para aquilo que a gente quer construir, para chegar na equação de segundo grau. Tá, então aqui eu tenho exatamente o produto notável que eu queria, né? Qual que era o produto notável que eu queria? Deixa eu colocar aqui embaixo. Então, ó, eu tenho x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Então, é o quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Tranquilo? Se eu tenho tudo isso daqui agora, ele está aberto, né, montado ali como os 3 termos, o que eu quero fazer agora é reduzir todos esses termos, deixando daí agora, então, um x mais y elevado ao quadrado. Quando eu faço isso, eu só tenho que entender uma coisa, quem que é o x e quem que é o y. O x é quem? O próprio x aqui, né? E o y seria quem? O b sobre 2a. Ok? Então, a equação ela vai passar a se apresentar dessa forma. Ó, o x mais o b sobre 2a, b sobre 2a
elevado ao quadrado. Tranquilo? Então eu peguei toda essa equação e reduzi para aquilo, tá? Tá, quando eu fiz essa etapa aqui, tranquilo, a gente chegou ao nosso primeiro objetivo, que era pegar a equação com o quadrado perfeito ali, né? Esse triângulo quadrado perfeito e voltar para essa equação aqui. A gente conseguiu fazer isso nessa etapa. O que eu preciso agora é mexer com esse carinha aqui, né? Tá certo? Então ficaria aqui assim, ó, menos C sobre A mais, vamos lá, ó. Aqui esse quadrado ele vai se distribuir para todos os termos. Então todos os termos vão ficar elevados ao quadrado. Então aqui vai ficar, ó, B elevado ao quadrado dividido por quanto? 2 elevado ao quadrado dá 4, né? E A elevado ao quadrado, A elevado ao quadrado. Beleza? O que eu vou fazer antes de passar o quadrado para o outro lado? O que eu vou fazer é tentar fazer a soma entre esses dois termos ali. Vamos lá, como que a gente faz a partir daqui? Então eu vou pegar esse quadrado, tá certo? Desculpa, antes de pegar esse quadrado e passar o quadrado para o outro lado, vamos tentar reduzir um pouquinho mais aqui. Então, para reduzirmos um pouquinho mais, eu vou repetir esse primeiro aqui, ó. Vai ficar x mais b sobre 2a elevado ao quadrado igual... eu poderia tirar o MMC entre os dois termos para deixar os dois com o mesmo denominador, mas não vai ser o caso aqui. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar e deixar 4a elevado ao quadrado. Eu vou deixar 4a elevado ao quadrado, por quê? O 4 elevado, o a dá para dividir, 4 elevado ao quadrado dá para ser dividido por a, né? Tá certo? Então, esse 4 elevado ao quadrado, ele já seria o MMC entre esses dois termos. Então, o que eu vou fazer aqui é dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, tá certo? Então lá, 4 elevado ao quadrado dividido por A, vai ficar 4A, tá certo? 4A vezes menos C, vai ficar então menos 4AC, ok? 4 ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado vai dar 1. 1 vezes B ao quadrado vai ficar B ao quadrado. Agora sim, a gente vê que está bem parecido com, já está induzindo ali para a fórmula que a gente está montando, né? Então o quadrado agora ele vai passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, passa como uma raiz, né? Então o quadrado ele passa para o outro lado como uma raiz, mais ou menos a raiz do número que está lá. No caso, o número que está lá é tudo isso, né? Então ele vai ficar assim, né? X mais B sobre 2A igual. Desculpa. Então vai ficar mais ou menos a raiz de... Aqui eu só vou inverter o B ao quadrado e o menos 4AC, né? Já ficar da fórmula que a forma que a gente vê ali, né? B ao quadrado menos 4AC. Ok? E embaixo o 4A elevado ao quadrado. Ok? Tá. Então, agora o que eu vou fazer aqui? Esse mais B dividido por 2A, eu vou pegar e passar esse carinha para o outro lado. Tá certo? Então ele vai ficar assim, ó. X igual. Mais B sobre 2A, né? Quando eu passo para o outro lado, então ele vai ficar menos B sobre 2A, mais ou menos. A raiz de B ao quadrado menos 4AC, a gente vai deixar dessa forma mesmo, né? B ao quadrado menos 4AC. Ok? Dividido por quanto? Aqui eu vou conseguir tirar esses termos de dentro da raiz, né? Quanto que é raiz de 4? 2. E quanto que é raiz de A ao quadrado? A. Ok? Então eu percebo aqui... Deixa eu só ajeitar essa parte aqui. Então eu percebo aqui que eu tenho dois números, tá certo? Somando, subtraindo aqui, mas com o mesmo denominador. Então eu posso deixar como se fosse um denominador só, né? Então ia ficar x igual. Opa. Menos b, mais ou menos. Raiz de b ao quadrado menos 4ac. Opa. Menos 4ac
AC dividido por 2A. E essa aqui é a famosa, linda fórmula de Bhaskara, ok? Aqui está então uma demonstração de como que a gente faz. Esse é ax² mais bx mais c. Chegar na nossa fórmula, a fórmula que resolve todos os casos ali de uma equação de segundo grau, ok? Espero ter ajudado vocês, tá certo? E que isso daí seja prático para você entender como que a gente chegou na fórmula. Muito obrigado pela aula, tchau para vocês.